Armínio, nós falamos muito do Brasil aqui, vamos falar um pouco de mundo. Eu queria que você desse a sua visão, seu pitaco agora. O que é esse mundo governado por Donald Trump, cada vez mais com uma política que parece que jogou na lata de lixo tudo que nós aprendemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de multilateralismo, tratar bem os aliados e tal, e agora voltamos ao famoso política da força, o power politics. Como é que você está vendo isso? E como é que isso vai afetar a economia mundial com volta de tarifas, protecionismo? É a agenda... E ele tem orgulho de dizer que é a agenda do McKinley, a agenda 1890. Eu estava torcendo para o tempo acabar, a gente não entrar muito nessa área. Eu acho o seguinte, assim, vamos lá, eu me considero já um veterano, tá? Eu nunca vi tanto problema ao mesmo tempo. Nunca vi. Há 15 anos atrás, os economistas estavam falando, tem um desequilíbrio aqui na conta corrente. Desequilíbrio na conta corrente não é nada. Agora você tem guerras, pandemias, ameaça climática, ameaça não, a certeza praticamente de problemas sérios na área climática, uma dificuldade tremenda entre as lideranças globais se coordenarem, está difícil, e isso significa que nós vamos pagar um preço. E depois, na política, eu acho que, assim, faltou alguma coisa no entendimento do que foi esse período de social-democracia, liberal-democracia. Faltou alguma coisa e agora a gente está vendo. O que faltou foi algo que vai além do que seria crescimento e desigualdade. O kit, assim, mais básico. Outros valores são importantes para as pessoas. Eu estou fora aqui totalmente da minha zona de conforto, tá? Mas eu acho que aqui você tem sinais claríssimos. Família, segurança, religião. É um mundo mais rico, é um mundo mais conservador, mais rico que eu digo culturalmente falando, mais plural, mais diverso, e que está procurando outras respostas que, no momento, eu acho que estão sendo produzidas, mas numa situação onde a política está muito polarizada. Você vê agora na Alemanha, bateu na trave a extrema-direita. Gente, cara, extrema-direita na Alemanha é coisa muito séria. A gente logo tem que se lembrar lá do bigodinho lá. O negócio lá é assim, não creio que aquilo vai chegar lá. A rejeição, felizmente, a esse partido é imensa, mas ele chegou em segundo lugar lá. Então, assim, é um quadro hoje. Você tem uma guerra fria, uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China, uma situação no Oriente Médio tenebrosa, uma situação ali na Ucrânia complicada, e tem a chegada do Trump, que trata, vamos dizer, do governo na maneira como ele tratava as suas empresas. Ele está sempre querendo negociar alguma coisa, e a gente não sabe ainda muito bem onde isso vai parar, mas eu, como economista, me incomodo bastante com o protecionismo, bastante. É sabido que a Grande Depressão deu a sua pernada final quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa famosíssima, o Smoot-Hawley Tariff, deu tudo errado. Certo? Então, eu acho que ali aperta os cintos. Acho que ali não tem uma visibilidade de onde ele vai parar, justamente pelo estilo dele. Vai dar um exemplo meio poliana, assim, otimista. No primeiro mandato, ele humilhou os mexicanos, dizendo: vocês vão construir o muro e vocês vão pagar. E não construiu nada. Aquilo ali meio que ninguém falou mais no assunto e não teve muro. Ele agora está insultando os seus vizinhos, ele fala barbaridades dos mexicanos, ele trata o primeiro-ministro, ontem mesmo fez isso, o primeiro-ministro do Canadá, ele chama ele de governador. Como se fosse um Estado americano. Exato. Então, não sei. Mas
Eu acho que tem um ponto político e econômico. O político, eu acho que esse movimento, assim, a política se desconectou das dores das pessoas. E um pouco do que a agenda maga e populista faz é reconectar isso com um senso de comunidade que se perdeu. Talvez nessa exacerbação do individualismo se perdeu um senso de comunidade. Essa turma dá esse senso de pertencimento, comunidade. Mas o ponto é que na política econômica, que deveria ser bom para essa turma, é a pior coisa do mundo, porque isso gera inflação, tarifa acaba encarecendo o produto, né, para eles. E mais, a preocupação hoje com a dívida americana, né? O Neil Ferguson mostrou um dado outro dia que eu fiquei surpreso, falou que hoje os Estados Unidos gastam mais com o financiamento da sua própria dívida que com o orçamento da defesa, que era o maior orçamento americano. E que esse não é um bom sinal. Um bom sinal que você começa... Amanhã o mundo começa a desconfiar e fala, talvez nós não valemos a pena continuar financiando uma dívida que pode ser que tenha problema à frente. E isso vai aumentar muito a insegurança, né? Você vê isso como um grande problema, essa história do tamanho da dívida americana e essa dificuldade de continuar financiando com esse aumento de tensão que ele está criando no mundo? Eu vejo, sim. Durante um bom tempo, terminando agora 2, 3 anos atrás, os Estados Unidos e vários outros países mais avançados, a Alemanha, o Japão, a própria França, que paga 0,5%, pagava, agora está pagando 0,5% acima da Alemanha, emitia dívida numa taxa mais baixa do que a inflação. Nos Estados Unidos, eles chegaram ao ponto de emitir a dívida indexada, como a gente tem aqui no Brasil, de 10 anos a menos 1%. Então era como você desse seus R$1.000 para o governo, ele corrigisse esses R$1.000 por 10%, corrigisse pela inflação e tirasse 10%. Então você está deixando seu dinheiro guardado com o tio Sam e vai receber 10% menos, aproximadamente, em 10 anos, por hipótese aqui do meu exemplo. Bom, aí tudo bem, emitir essa dívida é mais tranquilo, mas agora voltou ao normal. Ele está pagando 2% e está com déficit primário, a dívida vai seguir crescendo. Eu não creio que isso seja um problema eminente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia muito dinâmica, muito flexível, mas chega a um ponto em que isso pode sim, de fato, dar um piripaque. A economia americana deu uma espécie de susto em 74, quando desconectou o dólar do ouro. Isso. Então, há um precedente. Naquele momento, o preço do ouro disparou, quem achava que tinha ouro não tinha. Então, assim, não é algo assim que está para acontecer, mas também não dá para deixar isso assim para sempre. Agora, essa guerra protecionista é muito ruim, né? Porque isso vai diminuir a atividade econômica, que foi algo que ajudou principalmente as economias emergentes a enriquecer e a tirar bilhões de pessoas da pobreza, né? Então, você acha que nesse sentido nós teremos um retrocesso? Eu acho que sim. Tem uma... Isso tem uma implicação direta na taxa de crescimento global. Sim. Exatamente quanto é difícil dizer. Traz à tona a necessidade de decisões econômicas terem que ser repensadas por razões estratégicas. Exemplo, você quer comprar todos os seus medicamentos da Índia, mesmo que a Índia seja amiga nossa? Não. Então, eu sempre vi aqui no Brasil, nessa discussão, que é um pouco a discussão de política industrial no passado, eu sempre vi com um certo ceticismo. E quando alguém dizia, não, isso aqui é estratégico, normalmente eu já começava a me coçar, falando, não, isso não é bem estratégico. É estratégico para alguém que está interessado, mas para o país como um todo, talvez não. Eu agora acho que a gente
vai ter que, forçosamente, repensar todas as cadeias de produção globais em função de questões estratégicas. Aquele mundo assim, benigno, tranquilo, do Fukuyama, o fim da história, aquilo já era. Então, essas questões têm um custo econômico.